Todos muito bem-vindos na nossa live de hoje, dia 13 de abril de 2025. Vamos entrar. Oi, Clara. Agora deu. Oi, Nancy, seja bem-vinda. Bem-vinda a todos. Vamos chegando nessa noite de hoje, que o tema hoje é maravilhoso. Tudo bem, Cíntia? Boa noite, seja bem-vinda à nossa primeira live contigo aqui no Lar de Jesus. Tudo bem, querida. Uma alegria receber esse convite, né? E falar um pouco sobre evangelização. É uma alegria. Muito obrigada. A nossa amiga Cíntia é de Goiânia, né, Cíntia? Sim. Não, mas antes de iniciar o nosso bate-papo, porque eu sou ansiosa, eu já vou iniciar com a prece. E aí a gente já começa o nosso bate-papo, tá? Que aí vai dar tempo dos nossos amigos entrar com a gente, estar nesse momento, porque falar de evangelização, cara, coração até faz tum-tum. Então vamos lá. Mestre Jesus, querido mestre, agradecemos por mais este momento de estarmos aqui reunidos em seu nome, que possamos dividir esse conhecimento, somar em nossos corações, multiplicar em tarefas e diminuir toda e qualquer dor e dificuldade. Fortaleça-nos, Senhor, e possa abraçar também os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão chorando, passando por dificuldades das mais diversas, que possam sentir em seus corações a misericórdia divina que nunca nos falta. Fortaleça-nos, Senhor, e pedimos autorização para dar início ao bate-papo de luz desta noite. Que assim seja. Então, minha amiga, você é de Goiânia. Olha que feliz temos você aqui com a gente hoje. Então, fala um pouquinho mais do nosso tema de hoje. Eu tô aqui empolgadíssima. Então, eu sou Cíntia Vieira, sou evangelizadora do Poço de Auxílio Espírita, que é uma casa já tradicional aqui de Goiânia, né? Que é o Poço de Auxílio Espírita. Na verdade, desde criança eu frequento o Poço de Auxílio Espírita, depois, no percurso do trabalho, eu fui organizando, né, essa evangelização de bebês, que é nosso tema de hoje. E aqui em Goiânia a gente já tem 20 anos, né? Vai fazer 20 anos de evangelização de bebês. Então, hoje Gente, o convite de vocês para que a gente pudesse, né, compartilhar um pouco dessa experiência. Vai tratar então desse início, né? O que é essa evangelização de bebês, qual que é a proposta e como ela está aí sendo inserida nos centros espíritas ao longo desses anos. nossa, que lindo. Então, pessoal, acompanhe a gente. Então, eu e a Cintia, a gente combinou o seguinte. Depois que ela terminar a fala dela, a gente vai fazer uma sessão de perguntas. Pode chover pergunta para essa mulher, que ela é fantástica. Eu também, ó, vou anotar as minhas aqui. Então, vamos fazer perguntas. Então, ela vai trazer para a gente assim, esse arcabouço, esse tesouro que ela tem para dividir com a gente. Que a pessoinha aqui que eu vos falo está muito feliz desse tema, porque a gente tem ali espíritos reencarnantes e já ouvindo de Jesus, Sim. tendo essa visão já ampliada desde piquititico, é lindo. Então, gente, então assim, ao final, né, da fala dela, a gente vai ter pelo menos aí uns 20 minutinhos para poder fazer as perguntas que a gente quiser, tá? Então vai ser uma sabatinada boa. Tudo bem. Tá bom? Sim. Então fique à Então vamos lá. vontade. Obrigada, Bárbara, muito obrigada. Bem, então, falar de evangelização de bebês, né, é falar de receber, sobre receber o Espírito reencarnante aqui na Terra.
Então, quando a gente fala, né, dessa evangelização de bebês, muitas pessoas que não conhecem o trabalho ficam assim curiosas, né, para saber o que é feito, né, numa atividade de evangelização com os bebês. Será que os bebês podem compreender, eles entendem o Evangelho de Jesus, né? Que proposta é essa, né? Que traz de forma inovadora essa evangelização desde a idade mais precoce, né? Então, essas são perguntas que a gente vem respondendo ao longo desse tempo de trabalho, né? Então, a evangelização de bebês, ela surge no Poço de Auxílio Espírita, aqui em Goiânia, Goiás, na expectativa de auxiliar no momento onde os pais estavam envolvidos com a palestra e que às vezes os bebês estavam lá no colo e às vezes fazendo os seus ruídos, os seus gungunados comuns nessa idade, e que muitas vezes o centro espírita até fala, nossa, quem tiver com o bebê fica mais perto da porta, né, para que se tiver alguma necessidade, né, possa sair de maneira tranquila. Então, a gente compreendendo, né, que era uma necessidade do centro espírita, nós fizemos a proposta de uma salinha que acolhesse, né, mamães, papais e os seus bebês. E dentro dessa perspectiva, logicamente, nós nos utilizamos de uma metodologia que é uma metodologia que eu trabalhava na época na parte profissional, que é musicalização de bebês. Então, a gente adaptou essa metodologia com o conteúdo doutrinário, com o conteúdo dos ensinamentos de Jesus. E aí nós organizamos esse trabalho de maneira a atender as famílias com seus bebês, para que, para além, né, de um espaço extra reunião pública em que pudessem ser acolhidos, mas especialmente para serem realmente evangelizados, tendo como base toda a nossa os estudos e as pesquisas, a parte filosófica que nos mostra, né, o quanto o bebê ele tem condições de aprender, de assimilar, de reagir, de interagir, né? E aí, nessa perspectiva, nós estruturamos esse trabalho no Centro Espírita e fomos desenvolvendo isso. Enfim, hoje, a evangelização de bebês, ela está em vários estados, na maioria dos estados brasileiros, nós fizemos a divulgação presencial com oficinas. A partir desse início, nós lançamos 3 livros, né, que tratam desse assunto, que é Evangelizando Bebês, que já 10.000 cópias vendidas, A Arte de Educar, que é o segundo livro, e A Gênese do Bebê, todos tratando sobre a evangelização na primeira infância, né, trazendo ali subsídios para o evangelizador e para também os pais, os dirigentes dos centros espíritas. Enfim, dentro dessa perspectiva, né, de avanço, esse trabalho ele foi sendo difundido por todo o Brasil. Fizemos também alguns países na Europa, fizemos países nos Estados Unidos, alguns trabalhos, né, de oficinas, formação. E, para nossa surpresa, os lugares, né, alguns lugares tinham já essa iniciativa, então a gente fortaleceu essa proposta. Enfim, em 2020, a gente apresentou uma proposta para o Conselho Federativo Nacional, pedindo a aprovação de um documento de orientação à evangelização de bebês nos centros espíritas, para que os centros pudessem recorrer às federativas e ter ali o seu trabalho embasado, né? E aí é aprovado esse documento por todos os estados, no Conselho Federativo Nacional da FEB, e a partir daí o nosso trabalho tem sido fazer essa divulgação, as formações, né, com o EAD, nós já estamos na 5ª edição dessa formação específica para a evangelização de bebê, e, enfim, oficinas, trabalhos divulgados e continuam as palestras, né? Mas aí a pergunta, né? O trabalho se estruturou por quê? Né? Como ele é compreendido
de que forma ele se fundamenta na doutrina espírita. Então, nós partimos do pressuposto, Bárbara, que a criança é, na verdade, e a gente sabe disso, mas muitas vezes a gente se esquece, que é um espírito imortal. Que a criança que está ali, ela não tem só a idade da faixa etária que ela traz. Então, um bebê que está na salinha de evangelização com 7, 8 meses, ele não tem só 7, 8 meses. Ele tem ali uma bagagem espiritual de outras existências, de outras experiências corpóreas, e que ele traz, de alguma maneira, neste começo, ele traz adormecidas, mas que vão sendo relembradas, ressignificadas pelo processo de reeducação. Então, quando se estrutura um trabalho com evangelização de bebês, nós estamos falando de um processo de educação moral desde primeiro momento, né, que o espírito chega. E aí nós estamos falando de algo necessário. Por quê? Porque o espírito, quando ele reencarna, ele passa por um período de adaptação aqui na Terra. E esse período de adaptação permite a ele uma percepção maior do seu entorno, e permite que ele ressignifique alguns comportamentos, alguns padrões, permite que ele sinta de forma diferente. Por quê? Porque a primeira infância, ela traz essa facilidade, nessa fluidez, em que o espírito ele está mais, vamos dizer, ele está ligado ao corpo físico, mas ele está mais solto, né? Ele não está tão vinculado assim ao corpo físico. Por isso ele consegue perceber melhor tudo aquilo que faz parte da sua ambiência. Então, como o bebê ele tem a sensorialidade altíssima, né? Tudo ele percebe pelas sensações, pela percepção sensorial, pelos sentimentos, pelas emoções. Então, o bebê já traz essa característica na fase inicial do seu desenvolvimento. E aí, o espírito que não está totalmente vinculado ainda ao corpo físico, ele também tem essa percepção aflorada, trazendo ali a oportunidade de uma reeducação, trazendo ao espírito um momento, né, de ressignificar valores, padrões de comportamento, de construir uma rotina, porque naquele momento ele está mais aberto, mais suscetível às novas formas, né, de comportar-se, de entender, de saber o caminho do bem, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala, né, de evangelização de bebês, a primeira questão que nós temos que ter bem clara, né, como princípio do trabalho, é compreender mesmo que o bebê é um espírito que está ali totalmente aberto às percepções do ambiente, da sua família, do seu núcleo familiar. Então, por que não, né, utilizar desse momento propício para aproximar esse espírito das leis divinas, do dos ensinamentos de Jesus, dos comportamentos de bem, das ações do servir, porque ele está aberto a isso. As percepções permitem que ele se aproxime com mais facilidade nesse começo, né? Então, quando a gente fala desse bebê, nós estamos falando também de uma facilidade de aprendizagem, onde tudo que você traz, né, que ativa a sensorialidade, chama a atenção do bebê. Então, se você trabalha com um boneco, Jesus, né, que tem ali o formato, trazendo a presença de Jesus mesmo, para que a criança perceba. Deixa eu ver se eu pego aqui aqui. Então, o boneco Jesus, quando a gente trabalha com os bebês. Então, aqui, ó. Olha aqui. Esse boneco Jesus. Fofo! Ai, que fofo! Não sou Então, bebê, mas eu quero. A gente traz o boneco para que a criança trabalhe com o concreto. O bebê ele precisa tocar, ele precisa sentir a textura, ele precisa sentir o cheiro, porque ele é
esse momento é da parte sensorial. Então, você traz o boneco para que a criança perceba de forma concreta quem é esse amigo Jesus, né? Que é fofinho, que é cheiroso, que é macio. E aí você propõe que eles abracem esse boneco, porque nós estamos abraçando a Jesus. Enquanto isso, a gente canta. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo além. Então, ali, você está envolvendo o bebê com a parte sensorial, com o boneco, que chama a atenção, que traz a curiosidade, que tem toda a parte estimulante do tato, da textura, na figura de Jesus, do boneco Jesus, e com a música você trabalha a mensagem que está sendo ali construída no seu coração. Quando o bebê pega o boneco, ele fica emocionado, porque ele quer abraçar, ele quer morder, ele quer pôr a boca. Então, para ele, aquilo é uma delícia, porque é algo diferente. E quando a gente ativa as emoções, aí com o próprio recurso, com a música, você vai também abrindo as portinhas da aprendizagem. Porque, olha só, na ciência, uma das perguntas que eu mais recebi, mas tem certeza que os bebês aprendem? Eles são tão pequenininhos, né? Como é que eles vão assimilar um conteúdo, né, sobre o evangelho, sobre os ensinamentos, né? E aí eu fui estudar e buscar, né, tanto em Emmanuel, lá no Consolador, né, que traz que o espírito, nesse período, ele não está tão vinculado ao corpo físico, por isso ele percebe melhor a subjetividade, a parte abstrata, porque ele está aberto para novos hábitos, né? Mas na parte científica, os cientistas nos trazem que o nosso cérebro, no sistema límbico, que é o cérebro emocional, a gente reencarna com ele pronto. Então, se o cérebro emocional está pronto, está dizendo para nós que quando nós reencarnamos, nós temos possibilidade de aprender, de emocionar e de memorizar. Porque é essa região do cérebro que é responsável pelo aprendizado, pela memória e pela emoção. Então, quando nós acionamos a emoção do bebê, convidando ele para pegar, para abraçar, e o bebê fica feliz, ele vai ter né, toda a expressão emocional com o boneco ou com qualquer outro recurso que você traga, nós estamos ali abrindo a portinha das emoções, da aprendizagem, para compor a memória do espírito. Ah, o bebê sabe quem é Jesus? Provavelmente não, como a gente sabe. Mas ele sabe que aquele amigo é um amigo que é fofinho, que traz uma impressão muito gostosa, que traz uma música que é uma mensagem que vai ficando na memória, que quando eu faço bem eu abraço Jesus. Que amigo é esse que vai me seguir, que vai me acompanhar durante toda a jornada reencarnatória? E é com essas memórias que os espíritos contam quando a gente passa pelos desafios na infância mais velha, quando na adolescência, na fase adulta. Porque é aí que os espíritos benfeitores ativam nossas memórias espirituais para que a gente possa lembrar daquele momento gostoso lá enquanto bebê. Porque aquele momento vai trazer aquilo que eu preciso de aconchego, de lembrar do Mestre, de saber que Jesus é o amigo de todas as horas, que é Ele que está do nosso lado sempre. Então, são conteúdos que ficam e permanecem na memória da criança.
e vão ser utilizadas daí para frente. Agora, a criança que às vezes não teve a oportunidade de participar da evangelização, os espíritos vão ter que procurar outras memórias, porque é assim que acontece, né? Quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente faz uma prece, o que que acontece? Os espíritos iluminam a nossa memória para a gente lembrar de coisas que vão favorecer o desenvolver, né, daquele momento que a gente está precisando de ajuda. Da mesma forma é com a criança, né, que tem ali a oportunidade de ouvir sobre o Mestre, de saber sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. Porque hoje o maior tesouro, né, que a gente pode dar para as crianças é conhecer esse mundo de Jesus, da doutrina espírita. Porque pensa, uma criança que sabe de onde veio, para onde vai, o que que ela está fazendo aqui, ela já constrói todo um conhecimento diferenciado, porque eu já começo a compreender que nossa vida aqui é intransitória, é impermanente. Então eu vou me ocupar com aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que vai fazer parte da construção espiritual da minha evolução. E ainda vou mais longe, né? Aí a gente passa a entender o nosso sentido existencial. E quando a gente entende o nosso sentido existencial, nós nos fortalecemos para os grandes desafios, pois nós sabemos que nós estamos aqui por um propósito. E esse propósito ele tem que nos guiar. Muitos de nós, muitas pessoas passam por desafios, recorrem a suicídio, a outros males, porque esqueceram o seu propósito de vida. Esse propósito está dormente, está adormecido. Então, na evangelização, quando a criança aprende por que que ela veio aqui para esse mundo, ela começa também a construir esse entendimento. Que ela não está aqui para brincar, ela não está aqui para, né, ela tem um propósito de vida, ela veio com o objetivo de servir em pequena escala, em grande escala, não importa o tamanho da tarefa, mas ela veio evoluir por meio do servir a Jesus. Então, quando a gente fala, né, de evangelização de bebês, nós vamos trazer essa consciência de que eu estou evangelizando o espírito, eu não estou evangelizando aquele corpinho de 8 meses. Eu estou evangelizando um espírito que teve outras existências, que tem experiências de outras vidas e que está aqui porque precisa. E aí também desmistifica um pouquinho aquela ideia de que as crianças de hoje elas estão prontas, são inteligentes, são todas. Não, elas são precoces, trazem muitas habilidades, mas elas estão aqui porque precisam do processo de reeducação, senão elas não estariam aqui. Então, às vezes, a gente olha essa infância, né, toda intelectualizada, muitas vezes tecnológica, e a gente cai, às vezes, no equívoco de achar que elas estão prontas, e que a gente tem que sempre. Nós temos que ouvir a criança, validar, mas lembrar que ela está aqui por um propósito, de se reeducar. Então, ela precisa ser cuidada nesse sentido, né? E dentro dessa perspectiva da evangelização de bebês, não tem como a gente trabalhar isso com os bebês nas salas, né, sem a ludicidade. Né? Não dá para eu chegar lá e ficar lendo um texto para a mamãe, para o bebê. Ele não vai compreender dessa forma. Por quê? Porque o bebê ele tem uma metodologia diferente de assimilação do conteúdo. Então, por isso a gente usa os recursos que são coloridos, que são sonoros, que trazem os bonecos, as texturas, as histórias, especialmente a música, porque a música ela vai chamar a atenção do bebê naquele momento, né, de maneira muito singular. Então, nós vamos trabalhando ali naquilo que o cérebro dele vai se atentar, vai ser capturado, né, na atenção. E aí, partindo disso, nós trabalhamos ali os conteúdos, a parte doutrinária, aquilo que é essencial. O que é essencial para o bebê nesse momento? Fortalecer as virtudes. A gente não precisa ficar preocupado que ele saiba tudo nesse primeiro momento. Na verdade, ele nem precisa saber tudo nesse primeiro momento. Ele precisa ser acolhido, precisa conhecer Jesus,
Ele precisa se fortalecer na fé, saber que ele é um espírito amado. Ele precisa saber que ele tem um lar estruturado para acolhê-lo com amor. Ele precisa lembrar das virtudes da alma, das potências da alma, que são a alegria, que são o amor, o perdão. Então, o programa que se trabalha com os bebês é voltado para as necessidades do espírito reencarnante naquele momento. Podemos trabalhar projetos, podemos trabalhar livros, mas de forma que a gente não se perca no conteudismo, porque não é necessário, nesse primeiro momento, um aprofundamento. Ele vai ter tempo de ver isso depois. Então, nós precisamos fortalecer agora o seu compromisso reencarnatório, porque muitos espíritos pediram para reencarnar e conhecer Jesus, e ir para a evangelização, né? Então, eles pediram isso. Então, a gente precisa facilitar esse processo para eles. E lembrar, assim, que às vezes o espírito chega aqui com inseguranças, com medos, achando que não vai conseguir, que a prova é maior do que ele. Então, o que que nós precisamos fazer? Trabalhar as temáticas que fortaleçam as suas potências de alma. Trabalhar temas que fortaleçam as virtudes do seu coração. Porque elas estão lá, né? Nós todos temos a centelha divina nos nossos corações. Só que a gente precisa do ambiente, da força, da família, do ambiente evangelizador, para sementinhas de potência serem despertadas. E é isso que é o nosso papel enquanto evangelizador. Criar ambiência educativa, evangelizadora, para que o bebê possa ali descobrir caminhos, virtudes, habilidades, se fortalecer na presença do Mestre, né? Conhecendo Jesus. Quer falar alguma coisa? Bárbara, eu estou falando. Não, é porque assim, eu ainda tô emocionada na musiquinha que você cantou. Porque ela emociona bebês, não, emociona adultos também, né? Então, assim, eu tô anotando minhas dúvidas, né? Porque a gente, ó, pra quem chegou agora, seja bem-vindo. Daqui a uns 10 minutinhos a gente vai abrir para perguntas, fazer, assim, uma chuva de perguntas para ela. Então, assim, calma, fica à vontade. Não, mas Coisas eu ainda, assim, eu ainda tô emocionada da musiquinha lá atrás. Porque, assim, ver. Não, é sério. É sério. Você fala que emociona bebês, então, assim, minha criança assim, interior já foi muito abraçada também, né? Ó, a Geralda tá falando a mesma coisa. A Cassinha tá falando a mesma coisa. Ela ainda tá emocionada. Isso emociona a gente mesmo, Bárbara. Por quê? Porque, de alguma forma, uma vez Alberto Almeida me disse, ele fez a introdução de uma apresentação do segundo livro, A Arte de Educar. E uma vez ele falou que a sala de evangelização de bebês, ela é um verdadeiro trabalho de despertamento da criança interior, dos pais, do evangelizador, porque a gente tem ali uma possibilidade, um espaço de reviver a nossa infância, de reviver aquela curiosidade infantil, de se emocionar, de se alegrar. Então, e eu vejo cada vez mais que ele tem super razão, né, em falar isso, porque é isso que acontece. Às vezes a gente está na sala vendo, contando uma história e você percebe o quanto os pais estão envolvidos. Os olhinhos brilham mais do que os dos bebês. E aí a gente tem que ficar olhando ali. Por isso que o processo de evangelização ele não é só para o bebê. Como os pais estão presentes na sala, e esse é um princípio do trabalho, a presença e a participação ativa dos pais ou familiares, nós percebemos que a atividade ela precisa ser pensada e alcançar a todos. Ela passa por nós, porque quando nós planejamos essa proposta educativa, evangelizadora, a gente se impregna desse tema também, a gente se desperta e se transforma nas reflexões. E é por isso que a nossa vibração evangeliza de maneira mais efetiva. Porque o que evangeliza não é o que a gente fala, né? É a nossa vibração, né? É a nossa vibração. Quando a gente evangeliza os bebês,
pode ser que eles não entendam nem o texto que você está falando, mas a forma como você trata o tema, como você E tem que, canta. e tem que lembrar, minha amiga, assim, até André Luiz traz isso. Eu gosto muito do trabalho da doutora Mete Guimarães. Tem literatura falando que a reencarnação se finaliza aos 7 anos. Então, até os 4, o inconsciente do bebê é de um adulto. É como se você estivesse falando com o inconsciente diretamente com outro adulto. Então, aquele adulto ali, aquele espírito adulto, também está emocionado como uma criança. Isso. Então, quando você falou E aí, do inconsciente, né, que a gente já nasce com o cérebro primitivo formado, que é o que passa pelos instintos e as emoções. Mas, assim, você tocando esse cérebro, né? Porque a gente tem que lembrar do cérebro no perispírito, né? O cérebro do espírito e o encarnado, né? Ainda demora para fazer o download. E é isso que a gente precisa entender desse download, porque o físico, ele não está acompanhando o espiritual ainda. Então, poder tocar isso é interessante. É muito e é interessante. exatamente esse timing é que permite que o espírito perceba aquilo que está sendo proposto. Porque se ele tivesse totalmente integrado ao corpo físico, provavelmente ele seria como nós, assim, né? Lá na infância. Que a gente é muito mais materializado, a gente é muito mais racional, a gente demora a perceber as coisas subjetivas. E o bebê não. A criança da primeira infância, ela é muito mais perceptiva do ambiente, das intenções, das vibrações, das relações. Basta você estar com alguma dificuldade, né, que a criança percebe, mesmo se você não falar nada. É porque realmente ela na verdade, existe ali uma troca de energia, né, de vibração, e que Sim. é falada de alguma forma, né? E aí a gente chama atenção para a presença dos pais na sala. Muitas pessoas falam assim, mas como é que faz, né? O trabalho da evangelização de bebês precisa ter o adulto na sala? Sim, precisa. Por quê? Porque, na verdade, para além, né, da adaptação do bebê, nós estamos ali trabalhando com uma dupla que reencarnou junto. Então, existe ali um trabalho, vamos dizer, de muita parceria espiritual ali entre mãe e filho, pai e filha, e familiar. Então, é muito mais abrangente quando você abarca ali as necessidades da família, trazendo as potências da família, porque também você não vai modificar o bebê sem estar entrando de alguma forma, né, nas questões da família, porque traz tudo. Então, a presença dos pais, da família, dentro dessa linha de evangelização de bebês, é um princípio do trabalho fundamental. Então, é uma metodologia que ela precisa ser seguida, não à risca, né? Mas seguida de forma assim, bem segura que vocês criaram, porque vocês são pioneiros, né? Nessa metodologia, para poder dar o trabalho daquela continuidade, não é? Lembra que eu disse do documento que foi aprovado no Conselho Federativo? Uhum. Então, esse documento, ele traz os princípios e as diretrizes do trabalho. Dentro dos princípios das diretrizes, se você, logicamente, respeitando os princípios e diretrizes, que são, na verdade, os eixos norteadores, logicamente, nós podemos construir atividades variadas, múltiplas, mas que não firam os princípios e os objetivos, as diretrizes. Então, uma das diretrizes é a participação com a família na sala, com os pais, com as Hoje eu mães. vou até trazer uma pergunta que o Vlad trouxe, que eu achei interessante. A evangelização no ventre, ela é separada da evangelização de bebês? Então, quando a gente começou, há algum tempo atrás, quando começou a evangelização de bebês e tínhamos gestantes na sala, a gente colocava as gestantes, convidava que elas ficassem junto. Então, não tinha ainda uma atividade separada. Ou seja, é possível? É. Você vai trabalhar ali com o espírito, né, ainda sem reencarnar, né? Então tá na gestação, mas de alguma forma você vai estar ali já oferecendo uma ambiência apropriada para esse espírito que está chegando e
E também para essa mãe que vai se construindo, porque a mãe também é interessante que ela aproveite, que ela participe dessa ambiência. Mas hoje a gente já tem espaços que podem, que são, né, apropriados só para gestantes. Então, nesse processo, o trabalho é feito já pensando, né? Então, são um grupo de gestantes que você vai acolhendo, vai trabalhando esse processo reencarnatório, né? Trazendo a consciência sobre a importância de Jesus desde a gestação, né? E aí a gente vai ali trabalhando com elas numa perspectiva muito bonita, né? De uma construção de uma relação espiritual mais fortalecida com Jesus, né? E assim, e até mais ou menos assim, para a gente considerar bebê, né? Tem essa pergunta que eu vou trazer, vou contextualizar. A gente considera bebê assim até 1 ano, 2, ou tem alguma fase como o Vladimir está perguntando assim, se tem até alguma até uma alteração que torne compatível ser evangelização de bebês e vai para uma outra idade? Como é que é dividida essas idades? Então, na verdade, pelos documentos oficiais, vamos dizer assim, né? Porque das leis, bebês é considerado de 0 até 2 anos e 11, até quase 3. Isso é considerado Aham. bebê. No centro espírita, a gente, antes de ter evangelização de bebês, nós tínhamos as atividades com maternal, com jardim, então 3 anos, 4 anos. Não Então, tinha a segue a linha pedagógica, né? segue. Sabe por quê? Porque, na verdade, a linha pedagógica ela vai trabalhar com as características da criança daquela idade. Então, se a gente estuda desenvolvimento infantil, você vai perceber que ali você pode agrupar de 0 a 1 ano, trabalhar ali com a turminha que ainda não está andando. Andou, ele já tem condições de ficar em uma outra turma de bebês, de crianças que andam. Hoje, no posto de auxílio espírita, a gente tem 3 salas de bebês e uma de gestante. Então, cada uma de 0 a 1 ano é uma turma, de 1 a 2 é outra turma, de 2 até 2 anos e 11 é outra turma. Mas é um trabalho Ai, que já vem se estruturando. Mas eu sei também que tem centros espíritas e que está tudo certo, trabalhando de 0 a 2 anos e 11. É uma sala só, porque às vezes tem poucos bebês e a gente faz o agrupamento mais juntinho. Não tem problema. Você planeja uma atividade que contemple tanto os menores quanto os maiores dentro da própria faixa etária dos bebês. porque muitas vezes tem muitos centros espíritas, né, minha amiga, que não tem estrutura física. Então, às vezes, a gente trabalha com o que tem, né? Claro, claro. Lá no documento a gente fala disso. Precisa de uma sala específica para os bebês? Não. A sala precisa ser preparada para a atividade. Ou seja, se eu vou usar uma sala do, sei lá, o dispensário, então eu vou organizá-la no dia da atividade dos bebês. Então, eu vou chegar as cadeiras, vou tirar móveis que as crianças às vezes sobem em cima. Então, eu vou organizar o espaço, colocar um tatame para facilitar a movimentação dos bebês. Então, eu vou trabalhar com o espaço que eu tenho, mas trazendo ali a segurança, a organização, a limpeza, para que os bebês possam desenvolver as atividades com as suas famílias de maneira tranquila e segura. E deixa eu te fazer, então. A gente já entrou no momento de perguntas, né? Você me faz uma gentileza. Eu já tenho uma outra pergunta, mas antes eu queria que você repetisse o nome dos livros. Para quem chegou depois, os 3 livros base que vocês escreveram, desenvolveram para desse projeto, lindo. Quais são os 3 livros? Evangelizando Bebês? O primeiro livro é Evangelizando Bebês, foi publicado pela editora FEEGO, da Federativa aqui de Goiás. Todos 3. Na verdade, são direitos autorais liberados para a Federativa. Então, são livros da instituição. Tanto que, se vocês quiserem comprar, tem que ligar direto na livraria da FEEGO e aí eles enviam para todo lugar. Então, o primeiro é Evangelizando Bebês. O Evangelizando Bebês vai trabalhar a base da evangelização. Ele vai trabalhar os princípios, né? Aquele momento onde a gente vai entender o que é o trabalho. Por que os pais têm que participar? Por que os bebês precisam estar com eles? Quem são os bebês nesse processo? E nesse primeiro livro tem também sugestões de aulas, de atividades para os bebês.
que a gente coloca no anexo para quem nunca viu, né, nunca fez essa atividade, possa se inspirar para construir novos roteiros, né, que atendam aos agrupamentos de cada lugar. Esse é o primeiro livro. O segundo livro é A Arte de Educar, Bebês e Crianças na Evangelização. A Arte de Educar vai trabalhar sobre os aspectos da evangelização de bebês, por exemplo, como é que a gente trabalha com os objetos, recursos didáticos dentro de sala, qual a forma que nós interagimos com os pais, com os bebês. E no Arte de Educar também, a gente traz no final do livro, nos anexos, as experiências de evangelização de bebês do Brasil. Então, eu colhi lugares que já tinham evangelização de bebês e publiquei ali a imagem dos trabalhos do Brasil. A Gênese do Bebê é o terceiro livro, A Gênese do Bebê, Educação e Espiritualidade na Evangelização. Esse livro, ele é o comentário, o começo da vida é um documentário que trata da parte científica, dos estudos acadêmicos sobre o desenvolvimento dos bebês. Então, eu peguei trechos do documento e eu discuti, eu reescrevi à luz da doutrina espírita, porque muitas coisas, talvez até quase tudo do documentário é muito, muito próximo à doutrina espírita, a forma filosófica da doutrina de entender as questões. Então, eu fiz um comentário, uma análise desse documentário e trouxe ali na Gênese do Bebê. E no final do livro a gente compartilhou experiências do mundo. Então tem evangelizações de bebês da Noruega, dos Estados Unidos, dos países que já tinham evangelizações de bebês. Então a gente trouxe ali as experiências do mundo. Então são os três. Gente, que chique! Que chique, mulher! Nossa, e assim, e uma grande dificuldade, quando eu comecei na evangelização, e assim, a Lores, né, a editora Lores, está fazendo um trabalho bacana, né, que a gente até está participando, de fazer um livro para auxiliar até evangelizadores, de pergunta e resposta, né, de evangelizadores, questões de evangelizadores respondidas por evangelizadores. E assim, a minha grande questão é que a gente vê muito, que quando eu fui para a evangelização, eu era estudante de aviação, eu trabalhava na aviação, então pedagogia eu corria longe. Eu aprendi sobre andragogia, eu dava aula para adultos. E eu vim entender que a adolescente não entende sentido figurado. Então, aí, a pergunta que eu queria fazer para você é a questão do treinamento, né, da instrução dos novos evangelizadores. A primeira coisa que não pode faltar tudo, metodologia, tudo, não pode faltar amor, né? Isso não pode faltar, isso é pré-requisito. Amar. Se não ama, não tem como evangelizar. Você pode ter toda a técnica do mundo, não é? Você pode saber todos os livros do mundo, mas sem amor, como Paulo fala, sem saber, pode falar todas as línguas do homem e do Jorge, sem amor nada é feito. Mas aí eu queria te falar quanto a essa instrução para os evangelizadores, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado com crianças maiores. Você recomendaria fazer pelo menos um treinamento, alguma coisa para essa abordagem? Porque é uma metodologia própria, né? Abarcar essas crianças tão pequenininhas. Como é que faria assim para a gente poder, muitas vezes, treinar as pessoas? Porque você se vê numa situação em que você tem que falar com um bebê, falar com um adulto, e aí? Né? Essa metodologia. Sim. Então, Bárbara, a questão você falando, só voltando um pouquinho, você falando do amor, né? É o amor que nos faz sair da zona de conforto e nos faz estudar sobre desenvolvimento, nos faz estudar a doutrina espírita. Então, o amor realmente ele é a mola propulsora, porque ele nos faz buscar melhorias da nossa prática, nos nossos estudos, né? Mas o que a gente pode fazer que tem sido feito, na verdade, além das palestras, formações, nós temos pela FEB, pela área de infância e juventude, os cursos, as formações EAD. Então, a gente tem feito já há 2, 3 anos, né, a formação EAD, Evangelização Espírita de Bebês.
está sob minha coordenação, mas eu tenho uma equipe, nós trabalhamos numa comissão só sobre evangelização de bebês, com pessoas com muita experiência, com uma sensibilidade, inclusive pessoas que podem fazer os trabalhos nos estados, que é, recebendo convite, as pessoas podem ir. Esse AD, ele traz toda a base do documento, ele vai trabalhar ali todos nos seus módulos sobre os princípios e diretrizes sobre a evangelização de bebês, sabe, a presença dos pais, a metodologia criativa, como organizar, o que, que precisa para fazer as temáticas. Então, realmente você tem razão. Como é um trabalho muito específico, precisa sim informação, precisa de É estudo. formação, né? E é esse amor que nos faz buscar essa formação, Correr, esse né? Essa estudo, coisa. esse aprimoramento. Então, inclusive, nós abrimos agora, nós estamos na quinta edição, já a quinta turma do EAD, e agora, no segundo semestre, a gente vai ter o aprofundamento, que o pessoal estava pedindo módulos de aprofundamento. Então, nós estamos ainda construindo esse processo, mas todos os anos a gente abre turmas do EAD da evangelização de bebês. São 6 semanas, 6 módulos. E aí vocês podem ter uma visão geral, panorâmica do trabalho de evangelização de bebês. E aí buscar outras formas. Tem muitos centros já desenvolvendo a evangelização de bebês. A gente pode acionar, por exemplo, os coordenadores estaduais das federativas, porque eles sabem mapear o mapeamento da evangelização de bebês, para que quem não conhece o trabalho possa assistir, possa ver um pouquinho, possa ter um pouquinho mais de prática nesse sentido para entender o processo. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Eu tô fazendo pergunta aqui, mas podem mandar perguntas, né? Exemplo do Vladimir, eu tô fazendo perguntas ótimas. Fazem perguntas, aproveita que a gente ainda tem mais 10 minutos aqui de live. Tá? E eu posso me estender um pouquinho essa live e aproveitar da boa vontade da nossa irmã? Depois de 5 minutinhos. Então, o assunto tá lindo, minha amiga, tá lindo. Então, enquanto o pessoal pensa na pergunta, eu queria, assim, nesses 20 anos de experiência que você tem, né, de todo esse estudo maravilhoso que você fez, né, esse projeto, em sala de aula, me conta, o que, assim, ali né, nesse trabalho, me conta uma história assim que te surpreendeu numa evangelização, ou mesmo encontrar aquele evangelizando depois, não sei. Só porque depois quando a gente vai pra rua e vê um evangelizando, fala assim, oi, pastora. E aí você vê ele de crachá, trabalhando, eu quase chorei, né? É, É lindo, mas me conta uma situação que te surpreendeu assim, em sala de aula, no momento de evangelização. a evangelização de bebês, para quem já assistiu, já participou ou realiza, vai concordar comigo que é uma atividade no centro espírita muito singular, porque existe uma ambiência espiritual que é muito ostensiva. Então, a gente se emociona com os bebês, a gente se emociona com a relação deles com os pais, deles entre eles, e a nossa relação com os bebês também. Então, muitas vezes a gente observa pais e mães que chegam de uma maneira muito assim, sem saber exatamente o que fazer, como se portar, né? E vão aprendendo no processo da evangelização como lidar com seu filho, como lidar com a sua criança, né? E aí eles contam isso pra gente, né? Quando chegam em casa, que às vezes a criança tá lá chorando, aí começa a cantar. Oi, bebê. Aí canta o nome do neném. Oi, João, como vai você? Seja bem-vindo à evangelização. Com Jesus vamos aprender a educar nosso coração. E aí, quando começa a cantar, aí os pais comentam assim: olha, quando eu comecei a cantar, ele parou de chorar. Parece até que ele lembra da música. Então, com a presença dos pais, eles vão tomando consciência da evangelização. Que a evangelização não é um espaço que o evangelizador improvisa, que não planeja, que é um espaço onde tem muita seriedade,
nós estamos ali imbuídos não só da evangelização das crianças, mas também da nossa própria evangelização, da nossa autoevangelização. Porque o conhecimento, quando ele é passado sem o esforço da transformação, ele pode até se perder. Então, é diferente quando a gente percebe que aquilo que é falado chega na alma. É porque o evangelizador está no esforço ali para também se aprimorar naquela virtude, naquele conhecimento. E a gente vê muito isso, o retorno dos pais. Isso me emociona porque de alguma forma eles começam a perceber, tirar os véus, né? E aí isso vai impactar diretamente no entendimento da evangelização como um todo. Então, hoje, no nosso centro espírita, lá não, aqui em Goiânia, a gente percebe um grupo da família coeso, mais responsável, comprometido. Por quê? Porque participou de um momento em que ele viu que o bebê lembra, que o bebê memoriza tudo aquilo que está sendo feito. Chega em casa, eles repetem as atividades no evangelho, no momento do evangelho no lar, e eles veem que os bebês se demonstram reconhecer. Então, eles começam a levar o trabalho com mais seriedade. E ainda vou mais longe, viu, Bárbara? Eles, depois que eles da idade, né, da criança ir para outra turminha, para o maternal, que não precisa dos pais mais na sala, eles querem permanecer no trabalho. Aí eles ficam como ajudantes, como evangelizadores, como monitores, eles querem permanecer. Então, hoje, no centro espírita aqui da nossa casa, e eu já vi vários depoimentos, a gente tem uma sustentabilidade de trabalhadores, porque os pais se tornam trabalhadores também. Isso é consciência sobre o trabalho, é saber exatamente o que o trabalho está impactando na vida de todos. E isso só é conseguido quando a gente acompanha de pertinho esse processo. E Então, isso acolhe, para né? mim, e E acolhe. o acolhimento ao evangelizador, porque eu não sei quanto a você, né? Mas quando eu dava evangelização, muitas vezes eu me questionava, aquilo que eu estou ensinando para os meninos é algo que eu nem fortaleci em mim. Isso. E aí a Gisele falou uma coisa linda aqui, de todo o coração evangelizar bebês e famílias para se auto-evangelizar. Te mando um beijo, o Henry Ah, também, a Heloísa falou que trabalho lindo. ele. Olha aqui, ó. Tanto assim que o Vladimir, ele é o nosso coordenador da área da infância e da juventude, da evangelização da nossa casa. Ele está até perguntando aqui, ó. Será que poderia falar um pouco sobre o espaço lúdico normalmente tem sido montado? Tapete de borrachas, brinquedo de borrachas, muita cor, ambiente de desafios no nível da criança? Como seria mais ou menos isso, né? O que se propõe para aquele ambiente? Então, como eu disse anteriormente, não precisa ser uma sala específica, aqui só evangelização de bebês. Não, porque nenhum centro espírita tem esse espaço. A gente tem espaços que são múltiplos e todas as atividades do centro precisam usufruir, né? Então, Sim, mas a sala de bebês, ela precisa ser preparada, um ambiente organizado. Então, primeira coisa é um ambiente limpo, geralmente porque os bebês eles engatinham por toda a sala. Então, sempre que for ter atividade, limpeza no ambiente. Nós utilizamos de um tatame, que é um tapete emborrachado, mais ou menos assim, nessa espessura, para poder centralizar as atividades, os pais sentarem juntos com os bebês. Esse tatame, ele é importante não só pela segurança do bebê, para não ficar engateando no chão frio, mas também para chamar a limitar, né? atenção do bebê, chamar a atenção do bebê para aquilo que vai ser trabalhado. O tapete ele tem objetivo pedagógico. Então, quando os bebês estão adaptados ao ambiente, eles não saem mais do tapete. Eles ficam ali porque eles sabem que ali é o espaço onde vai ser desenvolvida a atividade. Então, A tirando. Então, Montessori, né? A Montessori fala muito desse, a autora, eu estava lendo alguma coisa sobre a Montessori, eu sou horrível de nomes, Maria fala muito, Montessori. Maria Montessori, ela fala muito, né, desse ambiente, né, que te traz o desafio real de estar ali, a imersão ali, né, o simples te atende ali, né?
Sim. Agora, qual que é o cuidado, Bárbara? É lembrar, assim, que bebê vai pôr tudo na boca, Uhum. né? Então, o que que a gente for oferecer para a criança tá limpo, tá higienizado, né? Então, vai trabalhar com bolinhas, as bolinhas têm que estar limpinhas, guardadas em lugares fechadinhos. Ela vai colocar o objeto na boca, ela está na idade dessa fase oral e ela vai experimentar. Então, é importante que a gente saiba cuidar desse aspecto, da limpeza e da segurança. Tem tomadinha na parede? Vamos tampar as tomadinhas. Tem cadeira? Vamos virar a cadeira para a parede para não subir. Então, a gente vai assim, afasta tudo, cria um espaço aberto, porque não precisa de carteira, não precisa de mesa. Nós vamos usar só o tatame e os materiais da atividade do dia. Né? Agora, Então, lembrando, basicamente, é papel, adaptar vai... uma casa que teria criança. O que você faz na sua casa, você faz na sua sala de casa para você receber seu filho, você faz ali no ambiente que você tiver. Sim. E o importante é não ser um ambiente aberto, porque imagina, se você está num parque, muito difícil a criança ficar concentrada em você, ela quer explorar o ambiente. Então, não pode Uhum. ser num ambiente muito grande, porque senão você vai ter dificuldade de trazê-la para o tatame, para o tapete. Então, não precisa também um espaço muito, né, um auditório. Então, é algo que realmente dê para trabalhar aqui com as duplas, né? E a gente vai trabalhando. Dá uma olhada no site da FEB, lá tem trechinhos, né, filmados, e tem muita coisa no YouTube também que mostra, né, assim, as imagens desse ambiente construído, que eu acho que aí facilita um pouco para quem está começando a entender esse processo todo. Sim, eu tenho uma pergunta, mas é da minha criança interior, né? No meu bebê interior. Você canta mais uma musiquinha para nós? Eu aposto, ó, tem 20 pessoas online com a gente. Eu aposto que tá todo mundo assim, eu queria mais uma. Eu aposto. Então tá, a gente canta pedagogicamente, Por né? favor. Então eu vou, já está no nosso tempo, eu vou falar um pouquinho da rotina construtiva, que eu gosto muito. E aí aproveito e dou o exemplo. A rotina construtiva é um trechinho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e que ele traz ali como que se processa a educação moral, né? E aí a gente vai entendendo que Emmanuel é tão claro, né? Ele fala que a evolução impõe a instituição de novos costumes. Para quê? Para que a gente vá desvencilhando dos padrões inferiores antigos. Todas as vezes que nós nos propomos a educar, nós estamos ali oferecendo material novo. E se a gente repete esse material novo, ele vai substituindo os padrões antigos do velho homem. Então, rotina construtiva é um trabalho de disciplina, né, de energia e de constância. Educar é assim. Educar você tem que ficar ali falando, repetindo, né? Educação. E aí a imagem que eu trago quando a gente lava os pezinhos dos bebês, né? Trazendo ali aquela cena em que Jesus lava os pés dos seus apóstolos, mostrando ali a humildade, o poder do servir. Então, a gente também faz essa atividade com os bebês. A gente lava os pezinhos deles, põe uma água assim morninha numa vasilhinha e vai lavando pezinho por pezinho. É um momento assim que eles param tudo para poder observar aquilo. Enquanto a gente vai lavando o pezinho, a gente canta. Água daqui, água de lá. Assim Jesus lavou os pés dos pescadores de Cafarnaum, com a água viva de amor e fé. Água daqui, água de lá. Assim Jesus lavou os pés dos pescadores de Cafarnaum, com a água viva de amor e fé. E você vai cantando, e eles ficam paradinhos assim, ouvindo você cantar. E aí alguns querem ir lá, pegar a mãozinha, eles querem lavar o pé do amiguinho.
E aí, trazendo a rotina construtiva, a gente pode observar se é um espírito que tem muitas dificuldades, orgulhoso, prepotente. Para ele, esse é um exercício muito interessante, né? De lavar o pezinho do amigo. Ali é um momento onde a gente está trazendo um novo alimento moral para substituir os velhos padrões de orgulho. Né? E se é um espírito, por exemplo, que é generoso, é bondoso, então, o que acontece? Fortalece aquele suco, né, de comportamento, aquele caminho. Então, quando a gente trabalha buscando, né, envolver essa criança, envolver esse bebê numa vivência significativa, que faz sentido, né, para essa criança, nós vamos conseguir atender aos objetivos, acolher de forma amorosa os pais, as crianças, né? E aí nós conseguimos evangelizar com Jesus. Ai, coisa mais linda. Eu tava aqui imaginando, assistir uma contação de história só deve ser lindo. Eu adoro contação de história. Às vezes eu coloco no YouTube pra ver de tão gostoso que é, né? Mas aqui o nosso tempo acabou. Eu falei que a gente ia prolongar uns 5 minutinhos. É assim, em nome do Senhor Jesus e todo mundo que tá aqui, gratidão. Nossa, muito obrigada, Cintia. Porque além da sua experiência, você conseguiu evangelizar mais alguns corações na noite de hoje, tá? Então, assim, eu tô chamada de chorona, eu tô zoada no ar, isso aí, eu chorar em live não é novidade pra ninguém, tá? Não, mas assim, gostaríamos assim de agradecer profundamente, minha amiga, porque a gente precisa de compreender, porque muitas vezes a gente vem encarnar e deixa tudo para depois, ou acho que só tem que aprender quando é adulto, mas entender essa unidade do espírito nos fortalece e começar no hoje é o que é necessário, né? Enfim, antes de eu te pedir para fazer a prece final, queria agradecer a todos que estão aqui. Lembrar que no dia 26 de abril nós teremos um seminário de mediunidade com Gustavo Ramalho. Vai ser presencial no Lar Jesus, mas a gente vai transmitir pelo YouTube, com certeza, e provavelmente também aqui pelo Instagram. Então, quem puder tá participando online, quem tiver, vem junto, que vai ser um seminário maravilhoso. A gente vai falar das funções da reunião mediúnica, que é importante, né? Isso. O Henry tá falando que não é só eu que choro. Ele tá igual manteiga derretida, o Henry também. Então compartilha comigo, meu amigo, essa emoção. Então, gente, vamos participar. Em maio e junho também a gente vai ter curso, né? Aos poucos a gente vai divulgando. Então, muito, muito obrigada por você existir, né, minha amiga? Por você também, por você divulgar, por você dividir com a gente esse presente nesse domingão à noite. Então, sem mais delongas, você pode fazer uma prece pra gente, assim? Você já tá fazendo chorar? Então, você pode fazer. Pode fazer uma prece pra gente? Eu que agradeço. Cada vez que eu falo sobre evangelização de bebês, é algo que me motiva a seguir, que me motiva a continuar estudando, porque eu aprendo muito. Então, eu agradeço mesmo, de coração, tá? E vou fazer uma prece cantada, já que gostam de música. Tá. Ai, tá. Então, vamos lá. Então, nós vamos lembrar da figura doce de Jesus, agradecendo o seu amor por nós, pois sabemos que sem ele teríamos dificuldades de seguir, pois Jesus está sempre do nosso lado, nos pedindo a seguir em seu nome. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor, de areia, de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade.
passou ali na tela, na mente os seus passos por toda a Galileia, parábolas e atos, passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. O roteiro de paz que a gente tanto quer. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. É, já entreguei com a Jesus. Gratidão a todos. Nos vemos nas palestras públicas e no domingo que vem também aqui com a nossa próxima live, gente. Acompanhe. Gratidão, sou maravilhosa. E, gente, até a próxima. Eu vou me até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida.